Rádio Bandeirantes. E olha, a gente vai convidar para conversar conosco aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o economista Ricardo Amorim, que conhece muito bem a economia não só do Brasil e dos Estados Unidos e que recentemente lançou o livro Depois da Tempestade, que fala da economia brasileira. Será que tem depois da tempestade, depois também da eleição de Donald Trump? Ricardo, bom dia. Eu estou pensando isso agora, eu preciso lançar o depois do tsunami, ou depois do furacão, acho que tem uma nova versão aí. Vai ser tudo isso na economia mundial, a chegada de Trump ao poder na Casa Branca, Amorim? É muito cedo para dizer, agora o risco é real. O que a gente precisa descobrir é quem é o Trump que vai governar, porque houve dois Trumps. O Trump de campanha, ele está muito ajustado com o histórico do Donald Trump. E acredito eu com a própria personalidade do Donald Trump. Ele sempre foi um empresário muito agressivo. Aliás, a agressividade já vem desde antes. Ele, aos 13 anos, foi expulso da escola porque bateu na professora. E eu acredito que esse é o perfil dele. Então, o que a gente viu na campanha, com todos os xingamentos, agressões, brigas e promessas de uma série de ações contra determinados grupos, contra determinados países, foi, no fundo, o que atraiu o eleitorado. Quer dizer, tem uma parcela enorme do eleitorado insatisfeita nos Estados Unidos. Isso porque, pela primeira vez, a gente tem uma geração onde o americano médio está com uma renda menor do que os seus pais tinham há 30 anos. Isso nunca tinha acontecido na história dos Estados Unidos. E isso foi consequência de duas razões. A primeira, um crescimento econômico muito mais baixo nos últimos 15 anos. E a segunda, uma concentração de renda muito maior. Esse tipo de cenário de crescimento econômico baixo e de concentração de renda é o cenário onde os demagogos populistas sempre se dão bem. Está aqui a América Latina que não nos deixa mentir. Quer dizer, a partir dos anos 80, quando aconteceu exatamente a mesma coisa na América Latina, houve um surgimento quase que generalizado de populistas, no nosso caso, fundamentalmente populistas de esquerda. Os populistas de esquerda culpam nessa situação, normalmente os mais ricos, e dizem, olha, você, resto da população, está numa situação difícil porque o gato gordo ficou com a sua parte. Isso surgiu, inclusive, nessa campanha eleitoral dos Estados Unidos também. A gente teve no Partido Democrata quase o socialista Bernie Sanders ganhando da Hillary Clinton. E ele tinha exatamente esse tipo de discurso. Mas surgem também, e na Europa tem surgido vários, e o Donald Trump dos Estados Unidos é um outro exemplo, os populistas de direita. Esses, normalmente, culpam os estrangeiros e as minorias. Eles surgem com discursos dizendo, olha, você está mal porque o chinês, o mexicano, o árabe ficou com seu emprego, ficou com a sua parte, o problema são eles. Nos dois casos, o que esses discursos colam, porque eles apelam à população com falsas promessas de soluções rápidas para problemas complexos e, principalmente, soluções indolores, soluções que não envolvem o próprio eleitorado. Então, fala, olha, a sua situação vai melhorar sem que você faça nada. Eu sou o salvador da pátria, vou resolver a sua vida. O problema é que tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda estão mentindo. Elas não resolvem. E aí é que surge a dúvida que eu dizia. A expectativa desse Trump, que seria soltar o elefante na loja de cristal, levaria necessariamente a um caos econômico e financeiro mundial. E foi assim que os mercados financeiros mundiais reagiram à medida que a notícia da vitória do Trump foi se consolidando. Bolsas caindo de forma generalizada e caindo muito, mundo afora. Nessa hora surge o Trump fazendo... O Trump é um sujeito inteligente, acompanhou isso tudo e ele percebeu, na minha opinião com toda razão, que se ele não revertesse essa expectativa, o que ia acontecer é que o governo dele ele já herdaria um governo natimorto, porque o que acaba acontecendo é que, nessa hora, você tem quedas brutais das bolsas. As quedas, por sua vez, assustam os investidores e levam novos investidores a vender os papéis. Isso aqui vira uma bola de neve, que é como as crises financeiras acabam se formando. Quando isso acontece, o efeito é que ele já herdaria um país em crise. Para revirar isso, ele teve que mudar as expectativas com relação às promessas de campanha. E aí surgiu o Trumpzinho Paz e Amor. Então, no discurso da vitória, ele falou, não, eu estou aqui para unificar o país, eu estou para governar para todos. Não, a relação com os nossos parceiros comerciais e com todos os países que sempre foram parceiros dos Estados Unidos vai ser a melhor possível. Em outras palavras, ele negou tudo o que ele falou na campanha.
E aí é que surge... E para mim, a parte interessante é que os mercados financeiros aparentemente acreditaram nisso. A leitura dos mercados financeiros a partir de então foi que, não, então tudo bem. E aí a gente viu uma recuperação muito forte das bolsas mundo afora, inclusive no Brasil isso aconteceu. O efeito disso aqui a aposta predominante hoje parece ser que não, o Trump não vai mudar muita coisa. Pessoalmente, eu me preocupo mais do que isso, porque caso de fato ele vá para essa linha do Trumpzinho paz e amor e não cumpra as promessas de campanha, tem uma parte enorme do eleitorado que vai se frustrar. Diga-se de passagem, é o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, depois da eleição da Dilma em 2014, onde a campanha toda vendia uma história que era, tá tudo perfeito, tá tudo tranquilo no Brasil. Só que não estava. E exatamente porque não estava, na semana seguinte, a presidente foi forçada a subir o preço da gasolina, o preço do ônibus, o preço da energia elétrica, do metrô, subir os impostos, subir a taxa de juros, e quando tudo isso aconteceu, a economia entra em crise. E ainda por cima, soma-se os escândalos de corrupção, o fato é que a popularidade da presidente despencou, a base de apoio político também, e a condição de governabilidade foi embora. A questão que o Trump vai encontrar se ele faz o que ele promete, a gente tem um caos econômico, financeiro e muito provavelmente uma crise econômica global. Se ele não faz o que ele promete, ele vai ter que lidar com a fúria dos seus próprios eleitores. E eu acho que esse é o grande ponto de interrogação. Ricardo, estava muito engraçado ontem, né? Nós falamos muito aqui sobre isso no programa de ontem. Nós tivemos aqui o Cláudio Zaidan, a professora Solange Reis, também especialista em política internacional, discutindo o que vai acontecer com China, com Rússia, com Cuba. E o ouvinte estava mais preocupado ali, né, com o seu quintal, falando assim, gente, eu tenho uma viagem programada agora para os Estados Unidos no começo do ano que vem. Como é que vai ficar o dólar? Já tem que sair correndo, comprando tudo de uma vez. Por favor, me ajudem. E como é que fica essa questão, né? Ontem já deu aquela subidinha, mas vai continuar subindo até aparecerem os nomes dos secretários que o Trump vai escolher, vai subir até o dia da posse, ou não, baixa depois da posse. Como é que o mercado do dólar para o brasileiro vai se comportar agora nas próximas semanas? A resposta franca e honesta ninguém sabe. E ninguém sabe porque ninguém sabe qual é a sinalização que o Trump vai dar ao longo dessas próximas semanas. Como eu dizia, ele está agora numa situação que é quase... E agora? Eu ganhei. O que eu faço? Isso significa o seguinte. Primeiro é bom entender, quer dizer, por que um Trump mais agressivo significa o dólar subindo no Brasil? Porque um Trump que toma medidas atabalhoadas e leva a economia mundial a uma crise, ele gera, em primeiro lugar, uma menor disponibilidade de capital mundo afora. Em segundo lugar, ele gera dois movimentos. O primeiro, as pessoas tiram dinheiro dos Estados Unidos e levam para os outros países desenvolvidos, fundamentalmente para a Europa e para o Japão. Então, o dólar se enfraquece em relação ao euro, a libra esterlina, o ien, o franco suíço. Paradoxalmente, em relação às moedas dos mercados emergentes, acontece o contrário. Porque na hora que a gente tem uma crise grave no mundo, os investidores globais, e a maior parte do capital vem dos países ricos, eles pegam o seu dinheiro e levam de volta para casa. Então, eles tiram dinheiro dos países emergentes. Então, o Brasil, por exemplo, acaba tendo um movimento onde o dólar sobe, porque a procura por dólar, ele sobe menos do que aquelas outras moedas que eu comentei, as moedas europeias e o ien, mas ele sobe também, e sobe muito, que é o que a gente teve, por exemplo, quando aconteceu a crise global em 2008, e o dólar naquele momento no Brasil foi de 1,5, 1,55, foi a mínima que ele tinha atingido, até para lá de 2,5. O que isso aqui significa é que, caso o Trump mostre uma retórica parecida com a da campanha, o dólar vai subir. E se ele não mostrar, e aí é que eu dizia que é muito difícil saber o que vai acontecer agora, se ele não mostrar o contrário, porque o dólar estava, desde o começo do ano, em relação ao real, numa trajetória de queda, por dois fatores. O primeiro é que o dólar já estava caindo com relação à maior parte das moedas mundiais, porque a economia americana, há algum tempo, vem crescendo menos do que se imaginava e, por consequência, o Banco Central americano, que há muito tempo promete subir os juros, acaba não subindo ou subindo muito menos do que ele falava. E essa frustração com a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos faz com que as pessoas acabem falando, a coisa não está tão legal assim, e tirem dinheiro de lá,
e quando menos gente tem dólar, mais gente vende dólar, o preço do dólar cai. E no caso brasileiro, especificamente, nesse meio tempo teve um outro fator importante, que é a transição política e principalmente a expectativa de que o Brasil vai colocar em ordem o último grande desequilíbrio macroeconômico que ainda existe, que é o de contas públicas, faz com que gradualmente o Brasil atraia cada vez mais capital. Além disso, a nossa balança comercial esse ano deve ter o maior superávit comercial da história. Isso significa que a gente está exportando muito mais do que a gente está importando, e quando isso acontece, sobram dólares no mercado brasileiro e o valor do dólar cai. Então, o resumo da ópera é, caso o Trump fique bonzinho, o dólar vai cair mais, não é que ele não fica onde está, ele vai cair. Por outro lado, caso ele dê sinais de que, sim, vai partir para uma política externa mais conflituosa, um protecionismo comercial maior, uma eventual batalha comercial com a China, aí o que a gente vai ver é o dólar subindo e potencialmente subindo muito. E só para dar o exemplo da China, só a China tem quase 3 trilhões de dólares investidos nos títulos do Tesouro Americano, em outras palavras, financiando o governo americano. Se a gente tiver os Estados Unidos adotando uma postura mais dura com relação à China, o que vai acontecer é que a China começa a vender esses títulos. Quando ela vende o título, o preço do título cai. E a taxa de juros que cada título paga é o inverso do preço. Então, quando o preço cai, a taxa de juros do título sobe. Em resumo, se houver uma venda generalizada dos títulos pelos chineses, a gente vai ter uma grande alta do custo da taxa de juros e, por consequência, do custo do financiamento para as empresas americanas, o que deve levar a economia americana a uma recessão, o que, por sua vez, provavelmente leva o mundo a uma recessão e, como dizia, uma nova crise econômica, uma crise financeira. Então, a questão agora é que a gente está andando num equilíbrio muito delicado. Muito bom. Olha, a gente agradece mais uma vez ao Ricardo Amorim, economista, com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, falando do primeiro dia pós-Trump. Obrigada, Amorim. Até a próxima, hein? Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês e simplesmente dizer o seguinte, o cenário que eu delineava no livro, no Depois da Tempestade, que o Brasil estava entrando numa trajetória de crescimento econômico mais rápido e mais forte, ele continua valendo. A dúvida é se ele vai ser postergado por algum tempo caso aconteça uma eventual crise global no meio do caminho. Mas de resto, todo o recado do livro continua valendo. Obrigada, Ricardo.